Vamos a conversar e hoje nós vamos falar um pouco mais. E essa mensagem veio tão tranquila no meu coração, assim ela saltou a palavra que eu estava lendo dentro da minha leitura e ele ministrou assim uma voz tão suave e eu falei para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero ministrar o que o Senhor quer ministrar para a igreja. Eu queria que a Roberta colocasse o tema desta noite. Eu queria que você repetisse comigo. A obediência e a gratidão geram um testemunho contagiante. Agora, como crente que já almoçou, a obediência e a gratidão geram um testemunho contagiante. Dá uma salva de palmas, Senhor. Essa noite Deus me deu um sonho. E eu creio que não é do diabo. Porque o diabo não ia falar para mim: ore pelos jovens desta igreja. Mas não me lembro quem estava junto comigo. E falava assim: pastor, ora pelos jovens da igreja. Pelos jovens, pelos adolescentes, ora por eles. Eu falei isso na reunião inicial do louvor. Eu creio que Deus tem um tempo novo para os jovens e adolescentes da nossa casa. Amém? Eu creio que Deus quer contagiar a nossa juventude. Quer desconectar-nos do mundo, da internet, dos amigos virtuais, do game. E quer nos conectar a Ele. Somente a Ele. Amém? Então, o texto vai estar aí na tela. Nós vamos ler juntos. Lucas capítulo 5, do verso 12 ao verso de número 32. Pode colocar, Roberto, que está aí. Diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Diga, lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me? Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Diga, imediatamente. A lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Continua. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que a multidão vinha para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Diga, o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram a sua cama, a sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema, que pode perdoar pecado, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou:
Por que vocês estão pensando assim? É mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, diga, imediatamente. Ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas... Hoje vimos... Você crê nisso? Continua. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se, obrigado, aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar, mas ao arrependimento. Feche seus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, eu creio que o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Ministra, Senhor, a nossa mente, a nossa alma e ao nosso coração. Faz uma grande obra, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos, ó Deus, desfrutar do óleo fresco que desce da tua presença. Espírito Santo de Deus, aviva a tua igreja, aviva o teu povo. Senhor, que possamos, ó Pai, desfrutar da tua presença. Que possamos mergulhar no teu rio. Que possamos, ó Deus, pular do barco. Que possamos depender somente do Senhor. Somente da tua presença, somente da tua graça, somente do teu amor, somente do teu cuidado. Ó Espírito Santo de Deus, que a sua doce voz sussurre suave, Senhor, nos nossos ouvidos. Queima a nossa alma nesse momento, Pai, com a tua presença. Que o teu Espírito Santo fale a cada um de nós, de uma forma especial. Que possamos, ó Deus, saber e entender que é o Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não sei se você tem acompanhado as notícias. O ex-presidente Lula da Silva foi levado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato para depor no escritório central da Polícia Federal em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. O Brasil está passando um momento muito crítico, muito difícil. E hoje, os investidores têm retirado o seu investimento, o seu capital do nosso país e têm investido em outros lugares. O dólar já está quase 5-1 no Brasil. Está difícil. E nós precisamos clamar por essa nação, pela nossa pátria mãe. Precisamos clamar pela América Latina. Porque pode ser que corra um risco de uma guerra civil no Brasil. O PT não é só um partido político, mas é uma facção que tem a raiz no comunismo. E eles roubaram o nosso país, saquearam uma das empresas mais conhecidas para fora, que era a Petrobras. Há um envolvimento
entre os políticos e autoridades que deveriam trabalhar em função do povo e roubaram a nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Queria que você levantasse agora. Vamos clamar pelo nosso país. Esse é o papel da igreja. A Bíblia nos ensina a clamar pelas autoridades. Clamar por esse juiz que é cristão, que não tem mais vida secular, ele anda vigiado 24 horas. Que a justiça seja feita. Que os corruptos que roubaram a nossa nação sejam levados a júri, sejam condenados, para que eles paguem o que eles fizeram, o mal que fizeram a esta nação. Amém? Quero que você fale com o Senhor. Eu vou orar daqui, mas ore de onde você está. Coloque o Brasil, coloque a América Latina diante da presença do Senhor. Coloque aqueles que estão na frente, levando esses casos, que o Senhor dê a eles sabedoria e graça. Pai, em nome, Pai, nós como igreja nesta noite, Senhor, Pai, do outro lado do mundo, no Japão, Senhor, nos levantamos, Senhor, Pai, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia. Senhor, toma a nação brasileira, Senhor, em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, Deus, aqueles que roubaram e saquearam a nossa nação, Pai, que sejam, Senhor, julgados e condenados. Senhor, se levanta, Pai, como justo juiz, Senhor, da nossa pátria. Senhor, não permita, Deus, que o povo venha, Senhor, sofrer mais, com falta de educação. Senhor, com falta, Senhor, Pai, de saúde, Senhor. Pai, eles estão tentando destruir as famílias, ó Pai, no nosso país. Tentando implantar, ó Deus, uma cultura de gênero. Senhor, em nome de Jesus, sara o Brasil, Pai. Sara o Brasil, Pai. Senhor, em nome de Jesus, levanta homens segundo o seu coração. Senhor, toma o juízo, ó Deus federal que está na frente, Senhor, desse caso, Senhor. Pai, dê eles sabedoria, Pai. Senhor, que a nossa nação não entre em guerra civil. Senhor, que não venha morrer gente inocente, Senhor. Pai, por acreditar numa ideologia mentirosa. Deus, por uma facção, ó Senhor. Pai, que tenta destruir e roubar esta nação. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia do Brasil. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Pai, da América Latina, do Peru, da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que os homens e mulheres de Deus se levantem, Senhor, na pátria brasileira. Senhor, como voz profética. Senhor, que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia nessa nação. Perdoa os pecados, ó Deus. Perdoa os pecados, Senhor, da pedofilia, da prostituição infantil. Senhor, da prostituição, Senhor. Pai, turística, Senhor, dos abusos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Perdoa o pecado do Brasil, perdoa o pecado do Brasil, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesta nação, estamos no Japão. Pai, esse povo não te conhece. Pai, milhares de abortos são feitos todos os dias. Pai, pais abandonam seus filhos. Senhor, a criação da escola. Senhor, não há amor entre as famílias. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Muitos, ó Deus, se suicidam, Senhor, por causa, Senhor, dos maus tratos, o idimê na escola. Senhor, aviva o Japão. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre esta terra. Senhor, que possamos ver ainda, Senhor, nesta geração, o avivamento sobre esta nação, Senhor. Aviva, Senhor, o Japão, aviva o Japão, perdoa o pecado da idolatria, da feitiçaria. Senhor, perdoa, Senhor. Pai, dê sabedoria, Senhor, ao primeiro-ministro dessa nação. Deus, que ele olhe para nós como estrangeiros, com os olhos de amor, ó Pai. Deus, que cada estrangeiro nesta país, Senhor, não venha somente para tirar a riqueza dessa terra, Senhor, mas venha, Senhor, para transformar, para ser boca profética, para ser boca de Deus, para ser atalaia. Vai viver, ó Deus, a Tua verdade nesta terra, para que possamos contagiar esse povo, Pai.
Em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder sentar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca o primeiro ponto para mim, querida. Diga comigo. O leproso desobediente. O leproso desobediente. Jesus dá uma ordem a esse homem. Ele vem, e o texto vai dizer que ele se humilha diante de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus e faz a Jesus uma pergunta. Jesus, se queres, pode purificar-me? Jesus toca nele e diz, eu quero. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que imediatamente ele foi limpo da sua lepra. Para que você saiba, naquele tempo, um leproso, ele vivia fora da cidade. Ele vivia fora do seu convívio familiar, num lugar só de leproso. E quando ele ia para a cidade, ele tinha que passar no meio do povo, ele saía gritando, dizendo, leproso, 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 leproso. E todo mundo abria um espaço para que ele pudesse passar. Esse homem teve a coragem de sair da onde ele estava e ir ao encontro de Jesus. Ele se humilhou a tal ponto que ele não teve coragem de dizer, Jesus, por favor, me cure. Ele chegou para Jesus, humildemente se prostrou e disse, Jesus, se quiseres, pode me curar. Bem diferente do que nós aprendemos hoje, que nós ouvimos hoje, que as pessoas chegam para Deus e Deus, eu determino. Deus está dizendo na sua palavra, Senhor, eu quero viver as promessas que o Senhor tem para mim. Esse homem sabia de quem ele estava se prostrando. E ele disse humildemente, se quiseres, pode me curar. Muitas vezes nós não recebemos de Deus porque nós não temos humildade quando nós nos apresentamos diante de Deus. Achamos que Deus é qualquer um, que nós devemos tratá-lo de qualquer maneira, e que nós devemos tratá-lo como qualquer amiguinho. Não o reverenciamos, não o adoramos, não levamos ele a sério. Só o procuramos quando nós estamos passando por problemas, dificuldades e tristeza, quando as coisas não dão certo, quando nós imaginamos, aí nós vamos atrás dele. Ele não quer ser tratado assim. Ele quer ser tratado com amor, com dedicação. Esse homem saiu do meio dos outros leprosos, crendo que ele ia chegar até Jesus e Jesus ia se compadecer da sua vida. E assim o fez. Muitas vezes nós temos tantos projetos, tantos planos, mas não sai do papel. Não temos atitudes de querer fazê-los. E aí não acontece nada. E nós ouvimos muitas vezes, nós não vamos ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nada na minha vida e na sua vida vai mudar se nós vivermos do mesmo jeito, da mesma apatia. Crendo somente quando estou vivendo dificuldade. Não vai mudar nada. Vamos continuar sempre no raso, sempre num lugar seguro.
Para que me envolver tanto? Para que me doar tanto? Ele quer mais. Ele espera mais de mim, de você. Mas olhando os outros evangelhos, eu noto que esse leproso foi humilde o suficiente, foi corajoso, saiu da onde ele estava, chegou até Jesus, mas Jesus vai dizer para ele: não conte nada a ninguém, em outras versões, mas antes vai e se apresenta ao sacerdote. Porque a lei falava exatamente isso. Mas no livro de Marcos, no capítulo 1, no verso 45, olha o que vai acontecer, olha o que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, desse homem, corajoso, homem de fé. Diz assim: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Esse homem foi curado imediatamente? Foi. Esse homem recebeu o milagre de Jesus? Sim. Mas ele tinha uma ordem expressa de Jesus: vai e se apresenta ao sacerdote. Em Levítico 14, do verso 1, vai falar exatamente o que tinha que acontecer com o leproso. Quando ele já não tinha mais a lepra. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Depois eu quero que vocês leiam, por favor, Levítico 14. Se apresentar ao sacerdote, o sacerdote ia olhar a sua pele e verificar que ele estava limpo. Aí ele ficaria 7 dias fora do arraial, fora da cidade. E depois de 7 dias se apresentava de novo. Porque ele teria que receber um certificado do sacerdote dizendo: você está apto a viver no meio da sociedade. A sua doença não vai mais passar para ninguém. Eu sou testemunha disso, eu acompanhei a sua vida. E você recebe agora um certificado para isso. Jesus sabia exatamente o que estava falando. Quanto tempo fazia que uma pessoa não recebia a cura de uma lepra? Ele ia glorificar muito mais a Deus diante dos sacerdotes. E os sacerdotes iam perguntar para ele: quem que curou você? Quem me curou foi Jesus de Nazaré. Mas ele não fez. Ele antes fez o contrário. O que ele fez? Ele vai dizer a todo mundo. Porém, ele saiu, começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Muitas vezes acontece isso comigo, com você. Eu tenho certeza que Deus muitas vezes falou especialmente com você. Não foi o homem, não foi o pastor, não foi o missionário, não foi as pessoas, foi Deus que falou exatamente com você, e você sabe, porque o Espírito Santo testificou no seu coração que era a voz de Deus. Amém? E nós não fizemos. Muitas vezes fizemos ao contrário. E achamos que isso era melhor. Esse homem causou um problema muito grande para Deus, para Jesus. Jesus agora não podia mais entrar publicamente na cidade, porque a multidão o vinha atrás dele. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e depois desses 7 dias, ele tinha que fazer sacrifícios. Pegar os animais, e do aquele sangue colocava um animal em água corrente, o outro era sacrificado, o sangue, um era colocado na orelha do lado direito, no polegar direito. Você vai ver qual era o que tinha que fazer. Mas ele não fez. Muitas vezes nós ficamos tão contentes com a bênção e esquecemos de Deus. Vou repetir.
Muitas vezes nós ficamos tão contentes com a bênção e esquecemos de Deus. Nós vamos procurar a Deus por causa da bênção. E assim que recebemos a bênção, nós esquecemos dele. Nós deixamos ele de lado. Nós deixamos a sua palavra de lado. E não queremos mais obedecer a sua ordem. Diga comigo, eu não quero ser um desobediente. Diga, eu não quero ser um desobediente. Porque o desobediente desagrada a Deus. O desobediente prejudica o reino de Deus. O desobediente arruma problemas para os outros. Esse homem, por causa da sua boca grande, impediu a entrada de Jesus em cidades publicamente. Ele tinha que entrar de maneira diferente. Muitas vezes eu e você impedimos pessoas de chegar até Jesus por causa do nosso mau testemunho. Nós impedimos pessoas de chegar a Cristo por causa do nosso mau testemunho. Nós não exalamos o perfume de Cristo. Exalamos o mau cheiro da nossa vida errada diante das pessoas. Isto é forte, porque hoje nós vamos ceiar com Ele. Nós vamos relembrar o preço do nosso pecado. Nós vamos relembrar que um inocente morreu no nosso lugar. Nós vamos relembrar que o nosso lugar era o inferno. E a vida que nós levávamos era a condenação eterna, longe de Deus. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós não estamos preocupados em obedecer a Deus e nem a sua palavra. Estamos preocupados em viver bem nesta terra, ter um conforto. Esquecemos dele. Quando nós tivermos tempo, nós vamos atrás dele. Mas isso tem que mudar. Essa situação tem que mudar. E nós temos que ter ele em primeiro lugar na nossa vida. Porque a palavra de Deus vai dizer, buscai a ele, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós esquecemos disso no dia a dia. Estamos tão atarefados, estamos tão preocupados com o serviço, com as dívidas, com os acontecimentos, com as notícias do dia a dia, que nós esquecemos disso. Nós só vamos lembrar na célula, nós só vamos lembrar no domingo, nós só vamos lembrar no Tadel. Isso tem que mudar. Se Deus deseja fazer, seja o primeiro a dizer, eis-me aqui, usa-me. Cansei de ser a mesma pessoa. Cansei de ser o mesmo homem. Cansei de ser a mesma mulher. Cansei de ser o mesmo filho. Cansei de ser a mesma filha. Cansei da vida que eu vivi até hoje. Eu quero mais de ti. Eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão me rotular, o que importa o que vão falar. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os teus sonhos todos os dias para mim e para você. Aleluia! Deus tem promessa, eu sei que Deus tem promessa de encher essa casa, de ter pessoas
assistindo esse culto do lado de fora. Eu sei que tem. Mas Ele quer ver no meu e no seu coração a atitude de dizer: estou pronto para pagar o preço. Estou pronto para viver. Estou pronto para me entregar. Estou pronto para obedecer. Estou pronto para fazer. Estou pronto para me dizer: Senhor, o que mais importa é o Senhor na minha vida. Amém? Então, não seja um desobediente. Dá um salve de palmas, Senhor, porque Ele merece. Oh, Jesus. Segundo, os amigos cheios de compaixão. Diga, amigos cheios de compaixão. Agora olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: cristão cheios de compaixão. Amigos cheios de compaixão. Paixão é se colocar no lugar da outra pessoa. Entender e viver e reconhecer a dor do outro. Saber da dificuldade do outro. Compadecer dos milhões e milhares que nesta nação vão para o inferno todos os dias. E eles estão trabalhando comigo e com você. Nós cruzamos com eles nas ruas. Nós cruzamos com eles no shopping. Nós vivemos do lado deles, nas nossas casas, nos nossos apartamentos. Enquanto nós não gemermos de dor por esta nação, nada vai acontecer. Esses homens que estão aí, eles sabiam que Jesus poderia curar esse homem. Eles tinham certeza, se levasse esse homem na presença de Jesus, um milagre ia acontecer. E para chegar a esse ponto que você está vendo aí, desse desenho que representa essa situação, eles chegaram diante daquele lugar onde Jesus estava na casa de Pedro, em Cafarnaum. E eles encontraram uma multidão. Diga comigo, uma multidão. Uma multidão. Talvez eu e você encontre multidão de problemas. Multidão de situação dizendo: desiste dele. Desiste dela. Toda vez que você faz um bem, você recebe o mal. Toda vez que você estende a mão, a pessoa fala mal de você. Para! Esses homens enfrentaram uma multidão na frente. E eles saíram, não se sabe de onde, quantos quilômetros andaram, qual era o peso desse homem. Mas eles tinham uma convicção: se levasse esse homem na presença de Jesus, ele seria curado. Muitos de nós hoje já perderam essa convicção. Muitos de nós não traz ninguém para a igreja, não leva ninguém para a célula, porque nós mesmos não temos convicção que Jesus muda a nossa vida. Nós mesmos deixamos de acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa diferente em nós. Como que eu vou levar outro se eu mesmo não acredito que Ele pode fazer alguma coisa em mim? Esses homens não tinham dúvida. Esses homens não viram a dor de carregar uma pessoa no braço. Esses homens não colocaram dificuldade. Mas diante da dificuldade, eles viram uma situação que poderia mudar. Só tem um jeito, nós vamos
descer esse homem pelo teto, nós vamos tirar o telhado e nós vamos descer esse homem, mas ele vai chegar na presença de Jesus. Muitas vezes nós damos desculpinhas farrapadas. Nós mesmos não temos coragem de dizer para Jesus, Jesus, o problema sou eu. O problema é minha falta de fé. O problema é que eu deixo ser levado pelo cansaço. O problema, Senhor, é que eu não tenho fé suficiente para acreditar no que a Bíblia está escrevendo para mim, revelando para mim. O problema sou eu, porque eu tenho dado desculpa que nem a mim mesmo me convence. E eu quero convencer os outros. Diga, Jesus quer mudar a minha vida. Hoje. 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 Esses homens olharam para a multidão e falaram, nós chegamos até aqui. Daqui nós não vamos voltar. Nós trouxemos ele e ele vai se encontrar com Jesus. Ainda que eu tenha que subir essa parede na unha, ainda que eu tenha que arrancar as telhas no dente, eu vou descer esse homem na presença de Jesus. E eles assim o fizeram. Não se sabe como, não se sabe se tiveram ajuda, não se sabe se a multidão gritava, vocês são loucos, vocês estão estragando o patrimônio dos outros. Saia daí! Esse moribundo vai morrer a qualquer momento, por que você está gastando tempo com esse homem? A sociedade diz para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão vivendo uma vida errada, dizendo, desista dele, larga ele. Ele vai para o inferno mesmo e não muda, não transforma. Você já gastou tempo demais. Deixa ele viver a sua vida, deixa ele ir para o inferno. Esses homens não se conformaram. Enquanto eu e você não tiver ser um homem inconformado, uma mulher inconformada, em chegar aqui na igreja e ver cadeiras vazias que ainda estão aqui e pessoas morrendo lá fora, não vai acontecer nada. Não vai mudar nada. Enquanto eu e você der desculpa, eu não venho orar porque eu estou cansado, eu não leio a Bíblia porque eu tenho sono, eu não vou para a igreja porque eu trabalhei demais. Não vai acontecer nada. Não vai mudar nada. Deus quer ver em mim e em você a decisão de seguir a Ele até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Até o último fôlego de vida. Até a última força. O texto sagrado vai dizer para mim e para você que eles desceram esse homem bem na onde Jesus estava. Jesus parou de ensinar. E Jesus olhou para ele e falou, perdoados estão os seus pecados. Mas aqueles que não estão acostumados a ver nada com Deus, que já estão com a fé morta, que estão vivendo na religiosidade, diz assim, quem é esse que diz que perdoa pecado? Quem são aqueles loucos da Igreja Batista de Randa? Que estão falando que vão ganhar japoneses para Jesus? Porque só se joga pedra em árvore que dá fruto. Amém? Só se joga pedra em quem está fazendo a obra de Deus. Só se joga pedra naquele que está dando de tudo, se esforçando o máximo para viver uma vida com o Senhor.
Talvez, jovem, o seu amigo diz para você: o quê? Você vai orar sexta-feira na igreja? Você é louco? Você vai se reunir no sábado à noite? Com um monte de jovem? Para ouvir de Jesus? Você está perdendo tempo na sua vida. Talvez você, adolescente, que está no tio Gaco, e você fala para um amiguinho: vamos na igreja? Ele vai falar: isso é história de quem está alienado, que está fora do mundo da realidade. Nós estamos vivendo no século 21. Aí você tem vergonha e nunca mais chama ele para ir para a igreja. Nunca mais chama ele para ir para a célula do adolescente. Esse homem chegou paralítico na presença de Jesus. Mas saiu andando com a maca na mão, correndo e glorificando a Deus, dizendo: aleluia, glória a Deus, Ele me sarou, Ele me curou. Quantos podem dizer isso? Quando chega na presença de Jesus, é arrebentado, desgraçado sem a graça de Deus, vivendo uma vida suja, pecaminosa, e recebe o toque do poderoso Deus na sua vida e transforma tudo. Eu sei que o amor que você tinha por Ele já era muito maior do que é hoje. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando com o sagrado, nós vamos esfriando com o tempo, nós vamos achando que as coisas são naturais, esquecemos que Deus é um Deus do impossível. Esqueçamos que Deus tem muito mais para mim e para você, que Ele quer mudar a nossa vida muito mais além do que Ele começou, que Ele quer mudar a nossa história muito mais do que Ele está escrevendo, que Ele tem algo muito melhor para mim e para você. Então não para no meio, continua, vai à frente, diga para Ele: é hoje, eu quero, é para mim. Oh, Jesus, Ele tem mais para mim. Ele tem mais para você. Amém? Terceiro ponto. A gratidão. Diga comigo, a gratidão que expressa atitudes que contagiam os outros. Contagia os outros. Contagia os outros. Contagia os outros. Quem você tem contagiado com a sua fé? Quem nós temos contagiado com a nossa fé? Quem pode chegar para mim, para você e dizer: eu quero ser um homem com a sua fé, Paulo? Eu quero ser um homem com a sua fé, Henrique. Eu quero ser um homem com a sua fé. Mateus, ele estava num excelente trabalho. Ele era cobrador da Receita Federal. Ele tinha um bom salário. Talvez tinha uma boa casa. Uma boa reputação entre os seus amigos, porque o texto vai dizer, quando ele faz o banquete, há uma multidão de amigos na sua casa. A Bíblia vai dizer que Levi foi chamado por Jesus e Levi deixou imediatamente algumas traduções. Tudo que ele fazia parou no meio do expediente. Não é o serviço que vai me impedir de buscar a Deus. Não é a fábrica que vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não é o dinheiro que vai me separar do amor em Cristo Jesus. Não é a doença que vai me separar do amor em Cristo Jesus.
Não é a solidão que vai me separar do amor em Cristo Jesus. Não é a adversidade que vai me separar do amor em Cristo Jesus. Não é o diabo, não é o inferno que vai me separar do amor em Cristo Jesus. Ele saiu. E a primeira atitude que ele teve foi oferecer um banquete para Jesus. Nesse quadro retrata, Jesus está aqui no centro. E aqui estão os seus amigos, os amigos de Levi. Os amigos cobradores de impostos igual Levi, que eram maltratados pela sociedade, que a sociedade tinha raiva deles, porque eles cobravam o imposto de Roma. Eles eram judeus e trabalhavam para Roma. Levi não pegou só a salvação para ele, não foi só atrás de Jesus e esqueceu dos seus amigos. Ele falou, eu ganhei muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro, o que eu vou fazer? Vou fazer um banquete, vou convidar todos os meus amigos, porque eles têm que conhecer a respeito de Jesus, porque eles têm que ouvir a respeito de Jesus. E eu vou contagiar os meus amigos com o amor que eu recebi de Cristo agora. Só assim nós vamos levar o amor de Cristo lá fora, contagiando, deixando de ser orgulhosos, deixando de ser egoístas, deixando a vergonha para lá, deixando o medo e vivendo a vida que Cristo tem para mim. Porque daqueles que nós temos vergonha, eles não têm poder nenhum sobre a nossa vida, sobre o nosso destino. Só Jesus tem todo o poder. E só Ele vai nos levar para as mansões celestiais. Amém? É só a Ele que eu e você vamos comparecer diante dEle. É só a Ele que eu vou falar naquele dia. Ele é o justo juiz, Ele vai me julgar pelos meus atos e as vidas que eu levei. E é Ele que eu vou dar conta do que eu fiz com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia que me alcançou. Quem é o pastor Claudinei? Para que eu possa estar falando para você hoje. Se não fosse Cristo na minha vida, se não fosse a graça de Deus na minha vida. Não sou filho de família rica. Não tenho um padrinho religioso. Cristo em nós, esperança da glória. Não deixe que o mundo te rotule. Não deixe que as pessoas cuidem da sua vida. Se lance nele. Espera nele. Contagia os que estão à sua volta. Amém? Se tiver ame ele ame ela, ao ponto de constranger com tanto amor. Se Deus te deu uma célula, ame essa célula como se fosse a maior igreja que Deus colocou na sua vida. Se Deus te deu uma pessoa para discipular, discipule essa pessoa como se fosse o homem e a mulher que vai ganhar o mundo inteiro. Agradeça a Deus pela oportunidade de conhecê-lo. Agradeça a Deus pela oportunidade de estar ouvindo essa mensagem hoje. Agradeça a Deus por estar nesse país aqui, que milhões de pessoas na América Latina e alguns outros países da África dariam tudo para estar aonde você está, ganhando o que você está ganhando, vivendo no país que você está vivendo.
Deixe de reclamar. Deixe de colocar a culpa nos outros. Deixe de se fazer de coitadinho, de coitadinha. Se lance nele. E mergulhe nas águas tranquilas. Porque ele é o bom pastor. E nada vai te faltar. Amém? Nada vai me faltar. Nada vai nos faltar. Eu quero concluir. Faltou uma palavra. Qual tem sido a minha atitude? Quem sou eu nessas 3 experiências? Eu tenho sido leproso, desobediente? Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala. E eu sempre digo, vou viver do meu jeito. Vou viver da minha maneira. Ou você tem sido aquele amigo cheio de compaixão? Que chora pelo perdido, que chora porque as pessoas não se convertem, que chora porque não tem acontecido nada de novo na sua vida, que chora que você não tem ouvido mais a voz do Espírito Santo de Deus, que chora que Deus não tem colocado ninguém na sua vida para você ter uma oportunidade de falar do amor de Jesus, que chora dizendo para Deus, Deus me dá almas, Deus me dá almas, Deus me dá almas, Deus me dá almas, Deus me dá almas. Ou eu e você somos tão gratos, amamos tanto ao Senhor, que eu não deixo de fazer banquete todos os dias para o Senhor. Que eu não deixo de convidar os meus amigos todos os dias. Que eu não me calo. Nada vai me fazer parar. Nada vai me deter. Não são os olhos da sociedade, não são as dificuldades do dia a dia, não são os problemas pessoais, não são os problemas familiares. Mas eu sou tão grato a Ele. Eu amo tanto, eu sou tão agradecido. Porque no meio de milhões e milhares de pessoas, Ele olhou para mim. Estendeu a sua mão para mim. Me lavou da minha imundície, da vida errada que eu levava. Me abraçou. E me chamou de filho. Não jogou a minha maldade na minha cara. Mas falou para mim, Claudinei, por causa da sua vida, eu vou para aquela cruz. Eu vou pagar o preço do seu pecado. Foi isso que Jesus fez para mim e por você. E muitas vezes eu viro as costas para Ele. Muitas vezes eu vivo fingindo que Ele não existe. Quem sou eu? Eu quero orar pelos jovens e os adolescentes. Por favor, vem aqui à frente. Se o Espírito Santo de Deus me mandou, eu vou orar por você.